Deixa eu começar a gravação aí, tá? Tudo bem aí com vocês? Vamos lá, né? Reação química, de novo. Deixa eu pegar aqui no caderno. Já recebeu, trava, zap. Queima? Que, João Lucas? Falou 1 quilo, não entendi 1 grama. Tá, vamos lá então, reações químicas. Vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui no meu celular. Pode ir colocando já, Isabelle, aí mesmo a frequência, nome e número. Eu vou aqui abrir no celular para a gente conversar. Bom, gente, Ixi, ué, desculpa. Pronto, vamos lá. Eu tenho o seguinte, na aula passada a gente falou sobre reações químicas e balanceamento, tá? Fizemos, se eu não me engano, uns 5 balanceamentos. Talvez vocês tenham ficado com um pouco de dúvida, a gente vai resolver de novo. Mas olha só, para mim ter uma reação química, eu tenho que ter uma reação, logicamente, né? Ó, que vai ser separado por uma seta. Antes da seta eu tenho o reagente. E depois da seta eu tenho o produto. Então eu tenho isso, tá? Então, quando você for fazer o balanceamento, você precisa ter a noção disso aqui. Ontem eu ensinei umas regras. A gente vai fazer mais uns 3 balanceamentos agora, para a gente poder continuar, tá bom? Vou pegar aqui, vou pegar o gás de cozinha, gás butano, C4H10, mais O2, produzindo CO2, mais água. Bom, o balanceamento ele segue uma regra, né? E a regra é escolher os elementos que não se repetem no lado do reagente e no lado do produto, tá bom? Então vamos lá. No caso aqui desse composto aqui, eu tenho um carbono aqui desse lado, um carbono do outro lado. Eu tenho um hidrogênio desse lado, um hidrogênio do outro. Já o oxigênio não, ó. Eu tenho um desse lado, mas eu tenho 2 do outro. Então, sinceramente, não dá para começar por ele, deixa ele de lado. Eu vou começar, no caso aqui, pelo hidrogênio, que tem o maior índice, ó, ele tem 10. Então, segundo Lavoisier, se eu tenho 10 hidrogênios desse lado, eu tenho que ter 10 do outro, tá? Então, vamos lá. Então, que número vem para cá para o hidrogênio ficar com 10? 5. Porque 5 vezes 2 dá 10, tá? E 10 vezes 1, 10. Então, já balanceei o hidrogênio, tá? Falta balancear agora o carbono. No caso, eu tenho 4 carbonos. Aqui, para ficar 4, ó, bota um 4. Porque 4 vezes 1, 4. Esse 2 não é do carbono. Esse 2 é do oxigênio, tá? Então, no caso aqui, esse 4 aqui serve para o carbono, mas também serve para o oxigênio. Mas para o carbono eu só tenho um 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, está balanceado o carbono e está balanceado o hidrogênio. Está faltando balancear o oxigênio. Vamos lá. 4 vezes 2, 8.
5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Então, eu tenho 13 desse lado. O que eu falei ontem para vocês? Se o número for ímpar, faz o quê? Quando for para o outro lado, bota 13 sobre 2. Por quê? 13 sobre 2 vai ser 13 vezes 2, que dá 26. 26 dividido por 2 dá 13, ou seja, a mesma quantidade do reagente e produto. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Sim ou não? Se tiver, pode dizer. Hum. Bom, então vamos para cima aqui. Deixa eu ir para abrir meu slide aqui de novo. Vou compartilhar com vocês para ver onde a gente parou. Repetir a reação, Ítalo? Tá. Eu só abrir o slide aqui e eu repito ela de novo. Não sei porquê, mas reação química deixa tanta gente com dúvida. Acho que é por isso que cai na prova do Enem, sempre. Só um minuto que eu estou abrindo aqui o slide. Compartilhar com vocês aí. Vou repetir aí o Ítalo, tá? Novamente. Gás de cozinha, C4H10 mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Bom, o que diz a primeira regra do balanceamento? Ver os elementos que estão uma vez no reagente e no produto. Quem são os elementos que estão uma vez no reagente e no produto? O carbono, uma vez no reagente, uma vez no produto. O hidrogênio, uma vez no reagente, uma vez no produto. O oxigênio não, porque o oxigênio tem uma vez no reagente, mas duas vezes no produto. Ó. Então não pode utilizar ele. Esse é o primeiro passo. Identificar qual a substância que está no primeiro e no segundo, uma vez só. O segundo passo é, depois que você identificou a substância que aparece uma vez e uma vez no reagente, uma vez no produto, é identificar aquela que tenha maior índice, que no caso é o hidrogênio. Ó. O hidrogênio tem 10, o carbono só tem 4. Segundo Lavoisier, o que Lavoisier diz? Lei da conservação da massa. Se eu tenho 10 átomos desse lado, eu tenho que ter 10 do outro. Então, preste atenção. Eu só tenho 2 hidrogênios bem aqui, ó. Para ficar 10, eu tenho que botar um 5 bem aqui. Porque 5 vezes 2 dá 10. Entendeu? Isso é a lei de Lavoisier. Não houve perca de massa, porque se aqui eu tenho 10, aqui eu tenho que ter 10 também. Tá bom? E aí vamos para o carbono. Se aqui tem 4, do outro lado também tem que ter 4, porque a lei de Lavoisier diz que não pode perder massa. Então vou botar o 4 bem aqui, ó. Tá? Porque esse 4 ele serve para o carbono e para o oxigênio. Só que para o carbono ele tem 4, para o oxigênio ele tem 8. Entendeu? É muito simples. Tem que desse lado tem que ser igual a esse. É a lei de Lavoisier, isso aí, lei da conservação da massa. Então só está faltando botar o número do oxigênio aqui, ó. A gente vai descobrir o número do oxigênio a partir daqui. Então, ó, 4 vezes 2, 8.
e 5 vezes 1. Lembrando que esse 2 é do hidrogênio, não é do oxigênio. Então, 8 vezes 5, que dá... 5 vezes 1, que dá 5. E 8 mais 5 dá 13. Então, deu 13. Quando eu for para o outro lado, como o número é ímpar, o que eu falei para vocês? Você bota 13 sobre 2. Por quê? Vai ser 13 vezes 2, que dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. O 5 é daqui, ó. 5 vezes 1. O oxigênio aqui só tem 1. O oxigênio só tem 1, não tem nenhum número, é 1. Foi o que sobrou, exatamente. Esse 2 é do hidrogênio. Ó, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Entendeu? É isso. Essa é a lei. Certo? Alguma pergunta, gente, agora? Ou melhorou mais? Não. Esse 2 não é do oxigênio. Viu? Esse 2 não é do oxigênio. Perguntas? Fala. Obrigado. Vamos lá, né? Repetir? Tudo, Lisa? Faz outros exemplos. Beleza, vou fazer outro. Fazer outro para poder facilitar o entendimento. Tá bom. Deixa eu só criar aqui. Aí vocês falem aí, por favor, tá bom? Só um minuto aqui que eu tô. Vou montar aqui. Vamos lá. Vou montar a reação. Deixa eu botar aqui C8H18 mais O2 produzindo CO2 mais H2O. Vamos lá. Bom, eu tenho o seguinte. Reagente, ó, antes da seta. E produto. Bom, você vai fazer aí o balanceamento, então. Como é que fica o esquema? Mesmo esquema, mesmo esquema. Você vai olhar os elementos que estão uma vez no reagente e uma vez no produto. Vamos lá. Carbono está no reagente uma vez, o carbono está uma vez no produto. Beleza. O hidrogênio está uma vez no reagente, o hidrogênio está uma vez no produto. Show. O oxigênio não dá para utilizar porque já aparece uma vez no reagente e duas vezes no produto. Então não dá para utilizar o oxigênio. Tá bom? Então o que, que a gente vai utilizar aí no caso? Vamos utilizar o carbono e o hidrogênio.
Só que o hidrogênio, ele tem maior, o índice dele é maior do que o do carbono. O hidrogênio tem 18, o carbono só tem 8. Então, o que é que eu vou fazer? Se aqui tem 18 hidrogênio, do outro lado tem que ter 18 também. Então, que número vem para cá? 9. Porque 9 vezes 2 é 18. Certo? Então, 18 do outro lado, 18 aqui. Agora, o carbono. O carbono tem 8. Se o carbono aqui tem 8, esse lado aqui também tem que ter 8. Então, bote um 8 aqui, ó. Lembrando, tá? Que esse 2 aqui é do oxigênio, não é do carbono. E esse 2 aqui é do hidrogênio, não é do oxigênio. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado na hora de colocar os números para não errar. Pronto, coloquei os números. Ó, aqui é um, né? Então coloquei o número aqui, coloquei o número desse, coloquei o número desse, agora tá faltando só esse. E esse número eu acho aqui, a partir desses dois. Ó, 8 vezes 2 dá 16. E 9 vezes um dá 9. Ou seja, 16 mais 9 dá 25. Tá certo? Então, se desse lado eu tenho 25 oxigênios, do outro também tenho que ter 25. Então, o que, é que eu vou fazer aí matematicamente para resolver esse problema? Eu vou colocar o 25 aqui, dividido por 2. Sempre tem que somar os produtos. Não, eu estou somando os produtos aqui duas vezes porque eu tenho um oxigênio duas vezes. Mas se o oxigênio tivesse três vezes, eu teria que somar três vezes. Não sei se tu conseguiu compreender. Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse uma situação assim, Ítalo, ó, O2 aqui, aí aqui eu tivesse 2CO2 mais 2H2O mais 3O2.
Pessoal, minha internet caiu, tá? Eu tô aqui no 3G, no celular. Estão me ouvindo aí? Pois é, minha internet caiu aqui, eu tô no 3G do meu celular. Então eu vou continuar aqui. Der certo, vai no 3G mesmo, viu? Bom, então, gente, o balanceamento da reação é isso. Agora a gente vai ver outro tópico dentro da... Posso passar para frente ou eu faço mais um balanceamento? Passo para frente ou resolvo mais um balanceamento? O que vocês dizem aí para mim? Tá, vamos resolver mais um então. Deixa eu pegar aqui uma reação. Pegar essa reação aqui. C2H6 mais O2 produzindo CO2 mais H2O. Pronto, tá aí. Vamos pegar essa reação aí. Mesmo esquema, tá? Carbono aqui só aparece uma vez, aqui só uma vez. Hidrogênio só aparece uma vez. Hidrogênio só aparece uma vez. Oxigênio, uma vez no reagente, duas vezes no produto. Então não uso oxigênio. Uso o hidrogênio no caso que é o maior. No caso aqui tem 6. Se aqui tem 6, do outro lado tem que ter 6 também, segundo Lavoisier. Então bota um 3 aqui. Então 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Tá? Pronto, balanceado o hidrogênio, vamos balancear o carbono. Desse lado tem 2 carbonos. Do outro lado eu tenho que ter 2. Então bota um 2 bem aqui, ó. Tá? Então tá balanceado então aí o carbono e o hidrogênio, vamos balancear o oxigênio. Oxigênio, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3. Total, 7. Opa, deu um número ímpar. Se deu um número ímpar, como é que a gente faz do outro lado? Bota 7 sobre 2. Porque 7 vezes 2 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Tranquilo? Alguma pergunta? Tá melhorando, né, Ítalo? Porque quando a gente vai treinando mais, aí dá certo, vai dando certo. Bom, agora, gente, eu vou... As reações químicas, ela tem uma classificação, tá? Então, as reações, ela tem as suas classificações. Existem, pessoal, basicamente dentro da química, 4 tipos de reações. Vou mostrar para vocês. A primeira, a gente chama de reações de síntese ou adição. Deixa eu escrever no chat. Primeira, reação de síntese ou adição, para ficar gravado na aula, né? Caso você vá procurar depois. Aí a segunda, pessoal, é a reação chamada reações de análise ou decomposição. Certo? Vou escrever. Segunda. Reação de análise ou decomposição. Terceira, galera. Terceira reação. Reação de simples troca ou deslocamento. Reações de simples troca ou deslocamento. Escrever no chat. Reação de
simples, troca ou deslocamento. E a quarta e última, reação de dupla troca. Beleza? Digita aí, reação de dupla troca. Bom, gente, essas são as 4 tipos de reações existentes dentro da química, tá? Então, basicamente, o que se processa aí? O que a gente vê dentro desse processo? A gente vê o estudo baseado em tipos de reações desse naipe, tá? Nesses 4 tipos de reações aqui, tá bom? O que vocês vão precisar saber? Vocês vão precisar diferenciar, quando eu der uma reação, que tipo de reação é essa, tá bom? Professor, como é que eu vou saber? Eu vou explicar, tá bom? Deixa eu mudar aqui a página. Professor, como é que seria, então, uma reação de síntese ou adição? Vamos lá, gente. Ó, para mim ter uma reação de síntese ou adição, você vai ter que primeiro saber o conceito do que é uma substância simples versus uma substância composta. Vocês sabem a diferença de uma para outra? A gente já estudou. Alguém lembra? Qual a diferença de uma substância simples para uma substância composta? Quem poderia me dizer? A gente já estudou. Não? Tá bom, vamos lá. Substância simples é uma substância que é formada por um único átomo. Formada por um único átomo. Por exemplo, oxigênio, ó, só tem oxigênio, ozônio, nitrogênio, enxofre rúbico, flúor, cloro. Todas essas substâncias são substâncias simples. Por que elas são substâncias simples? Porque são substâncias que são formadas por um único átomo, que no caso aí é o oxigênio. Ou, no caso, são átomos iguais, tá? Agora, o que é uma substância composta? Substância composta é formada por 2 ou mais elementos. Galera, professor, você poderia dar exemplo? Logicamente, olha, substâncias compostas, a água, ó, a água tem 2 substâncias, ó, o hidrogênio e o oxigênio, o gás carbônico, carbono e oxigênio, o ácido nítrico, encontrado nas frutas cítricas, tem 3 substâncias, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. O ácido do nosso estômago, o ácido clorídrico, HCl, tem 2 substâncias. O ácido fluorídrico, usado no tratamento de dente, né? O ácido cianídrico, um gás poluente. Então, ó, todas essas substâncias que eu coloquei, elas são compostas, porque tem mais de 2 elementos, são formadas por 2 ou mais elementos, tá? Já a substância simples, ela é formada por um único elemento, tá bom? Então, olha, muita atenção agora, tá? Porque uma reação de síntese ou adição, ó, uma reação de síntese ou adição, ela é formada assim, ó, no reagente,
você vai ter duas substâncias simples reagindo. Tá? Então, no reagente, na reação de síntese ou adição, você vai ter duas substâncias simples reagindo, tá? Pode ser mais, professor? Pode, mas teoricamente é duas. E ela sempre vai originar um único produto. Vamos botar aqui, produto único. Não pode ter mais do que um produto. Então, substância simples, reação síntese ou adição, é quando eu somo umas coisas, os reagentes, para formar um único produto. Tá bom? Por exemplo, o professor pode dar um exemplo? Nossa, eu vou somar aqui, ó, A mais B e vou produzir C. Ó, único produto, uma soma, por isso que é síntese ou adição, e eu formei um único produto. Então, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Alguma pergunta? Uma pergunta na reação de síntese ou adição? Se eu tivesse isso aqui, ó, me digam aí, 2Mg mais 1O2 produzindo 2Mg2O. Interpreta essa reação aí para mim, por favor. Me diga quem é reagente, quem é produto, o estado físico e o número de mols, e me diga se é uma reação de síntese ou adição, se é análise ou decomposição, se é simples troca ou deslocamento. Ó, eu posso pedir muitas coisas em uma única reação. Perceberam aí, ó? Ainda tem os estados físicos que eu vou botar agora, ó. S, G e S. Tá? Então eu posso pedir muita coisa dentro de uma reação química. Tá? Vamos interpretar, gente? Para a gente finalizar nossa aula de hoje. São 2h16. Ainda estou com problema de internet. Minha internet não voltou ainda. Acho que foi a queda de luz que teve. A minha internet não voltou ainda. Não voltou. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, eu tenho aí a reação, vamos interpretá-la todinha para a gente finalizar nossa aula. Bom, eu tenho aqui os reagentes. Quem são os reagentes, professor? Os reagentes são o Mg e o oxigênio, tá? Aqui são os reagentes, ó. Esses dois aqui. Beleza? Quantos mols eu tenho no reagente? Eu tenho 2 mols do magnésio e 1 mol do oxigênio. Então, eu tenho 3 mols. Então, o reagente foi o magnésio e o oxigênio. Quantos mols eu tenho no total? Eu tenho 3 mols no total. Tá? Então, reagente, magnésio e oxigênio, e eu tenho 3 mols no total. Estados físicos de cada um. O magnésio, o estado físico é o sólido. Oxigênio, gasoso. Pronto, interpretado. Agora eu vou para o produto. O produto eu tenho no produto aqui eu tenho 2 mols. Quem é o produto? É o Mg2O. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Certo? Interpretado também aqui o produto. Qual é o estado físico do produto? Sólido. Professor, essa reação de síntese ou adição que o senhor explicou você tem o magnésio, que é uma substância simples, você tem o oxigênio, que é uma substância simples, produzindo uma única substância, tá? Então, se você produziu uma única substância, você tem uma reação de síntese ou adição. Quando for na próxima aula, galera, a gente dá uma pegadazinha melhor, porque tem internet.
devido a que ela voltou agora, desgraçada. Aí, voltou agora, ó, pra dizer que não é mentira. Aí, quando for na próxima aula, a gente retoma aí a questão da aula, tá bom? Aí eu queria pedir pro Roberto aí só para encerrar a aula, porque eu não consigo pelo celular. Espera aí, eu vou ver se eu consigo entrar aqui, ao menos para encerrar a aula. Ver se o Roberto tá aí, me ouvindo. Todo mundo colocou o número da frequência, gente? Sim ou não? Se tiver, me avise aí, por favor, só para me finalizar aqui. Eu tô entrando só para finalizar a aula, tá?